Volta, vamos. Apresentação, Leonardo. Agora a gente recebe o professor da Universidade Federal de Rio Grande, José Ricardo Caetano Costa. Bom dia, professor. Bom dia, Caldenei, bom dia, Leonardo, bom dia, amigos da Rádio Com, prazer novamente, né, estarmos com os estúdios, né, da Rádio Com, falando um pouquinho, né, a convite do Caldenei, né, do lançamento do livro, né, que saiu na quinta passada, a gente lançou no Cassino, no nosso espaço da FURG, na Feira do Livro de Rio Grande, denominado Crônicas para Martí, Aproximações de um Pensamento Atual em Brasil e Cuba. Saíram poucas cópias impressas, porque isso é fruto de um projeto do Move América, né, onde nós tivemos a presença de precisamente 4 estudantes da Universidade Marta Abreu, na Universidade Central de Marta Abreu das Vias, em Cuba, e a Nilda Rivalto Oliva foi me orientando nesses 3 meses que permaneceu conosco aqui no Brasil, e aí escrevemos a 4 mãos esse livro de crônicas, né, que são, na realidade, são 5 crônicas, 3 crônicas minhas e 2 da Nilda, né, da professora Nilda, é professora de História aí em Marta Abreu e uma profunda conhecedora de José Martí, um autor que para nós é muito pouco conhecido, e aí esse foi o primeiro motivo de pesquisar, de pegar as obras, né, desse poeta, desse teatrólogo, pensador profundo, né, que é quem exatamente plantou as bases da Revolução Cubana, né, que permanece até hoje a duras penas, já com 67 anos de bloqueio dos Estados Unidos, agora bastante acirrado. E Martí, nosso entendimento, é um autor-chave para compreender esse processo, inclusive de resistência, né, não só de Cuba, mas das Américas e Caribe, né, como um todo. E é instigante porque a primeira vez que estive em Cuba, eu estive já 3 vezes em Cuba. A primeira foi para um pós-doc, e aí originou um livro que hoje está já na 3ª edição, que é De Volta a Cuba, a Ilha que Resiste. Tá? Me chama a atenção porque no Brasil se conhece muito pouco Martí. E essa foi a ideia principal da gente escrever um livro em homenagem a José Martí. E se conhece muito pouco porque, na realidade, o Martí, ele foi diplomata, foi cônsul dos países vizinhos nossos, né? Uruguai, Argentina, Venezuela e Paraguai, para citar os 3. E então, sempre me estranhou, porque se você vai no Uruguai, na Argentina, né, Martí é lido, é conhecido, né? E no Brasil se desconhece simplesmente, né, a figura de Martí. Se pensa, inclusive, que a própria Revolução Cubana se deveu a Fidel Castro e a Che Guevara, o que é um engano, que é um equívoco. Não, inclusive o próprio Martí, eu retrato isso no livro, o próprio Martí, o próprio Che Guevara, perdão, quando interrogaram quem é que foi exatamente o mentor da Revolução Cubana, tanto Fidel como Che Guevara sempre atribuíram a José Martí, porque ele é o grande pensador, né? Que esboçou esse conceito de Nuestra América, hoje, atual mais do que antes, em função dessa investida de Trump, né? E o interessante é que Martí escreveu dentro dos Estados Unidos, porque ele viveu, estava revendo agora aqui meus textos, ele viveu mais de uma década em Nova York, né? E ele inclusive chamava o gigante de botas. Ele se referia nas suas obras aos Estados Unidos como gigante de botas, ou seja, aquele gigante de botas que estava e que iria, segundo ele, numa concepção bastante visionária, queria massacrar o povo latino-americano e caribenho, né? E toda a sua obra foi construída
com esse ideário, né? Um ideário de justiça social, de união dos trabalhadores. O Martí, enquanto ele escrevia, e ele escreveu para o La Nación, né, da Argentina, escrevia semanalmente, e para o jornal La Opinião Nacional da Venezuela, também semanalmente, fazia suas crônicas. Ele dava aula para os refugiados cubanos, especialmente para os negros, né, na periferia de Nova York. Então, assim, ele foi um professor, né, não só da academia, mas também do movimento popular, né. Paulo Freire bebeu muito em José Martí, embora isso não esteja explicitado, né. Então, assim, é um pensador realmente bastante atual, né, principalmente nessa perspectiva, né, hegemônica que os Estados Unidos acabou, né, se configurando, e hoje mais do que nunca com Trump. E Martí estava já anunciando isso, né, quando escrevia seus textos, fazia suas peças teatrais, né, porque ele também tem uma incursão nessa área, né, da poesia, do teatro, né, e esse livro, então, foi escrito a 4 mãos. Eu com a Nilda, né? São 5 crônicas. E ele está disponível, isso é importante. Nós fizemos poucas obras físicas porque é caro o livro e se distribuiu gratuitamente, né? A ideia não é ter lucro com o livro. Ele está gratuitamente, junto com o livro De Volta a Cuba, Ele que Resiste, na editora Repensar, no site da editora Repensar, né? Basta entrar lá e fazer o download que vocês têm acesso gratuitamente a esses 2 livros, tá? E por isso que é importante esses espaços assim para a gente também divulgar, né? Porque, bem, o físico a gente não conseguiu fazer mais do que 50 cópias, mas está lá no site da editora Repensar gratuitamente, porque é um autor realmente mais do que necessário, né? Hoje, nos dias de hoje, né? Professor, como é que surgiu a ideia, como é que surgiu a inspiração para fazer esse livro de crônicas? Nós recebemos pelo Move América, como eu disse, 4 professores. A Nilda foi uma das professoras, ela inclusive foi a última a chegar no Brasil, num dia frio de junho do ano passado, né, porque saiu do Caribe com 40 graus, né, como está hoje aqui, né, estamos em Pelotas, hoje quase 40 graus, né, ontem estava também, e aí ela chega no Brasil, fica 3 meses, e nesse período é que foi surgindo, através das nossas atividades, né, e eu fiz o convite para ela, disse, Nilda, é importante no Brasil conhecer um pouco mais de Martí. Eu, particularmente, fui conhecer a partir da segunda ida a Cuba, que aí comecei a comprar livros e ler, e me entusiasmei, e ela aceitou a proposta e permaneceu 3 meses, né, com uma bolsa da CAPES, uma bolsa de mobilidade, e aí, nas horas vagas, foi escrevendo, e também escrevendo sobre aquilo que a gente vinha fazendo. Ela participou de projetos de extensão nossos, com os pescadores, com as comunidades de pescadores e pescadores artesanais do estuário aqui da Lagoa dos Patos. Então, a gente fez um trabalho de campo bastante fértil, né? Isso suscitou muito esse processo de reflexão e de atualização do pensamento de José Martí, né? Então, foi interessante porque você confronta um pouco essa coisa da teoria com a prática, né? E, inclusive, reflexões sobre o próprio modelo, né, de gestão de participação democrática Brasil-Cuba. Ela trabalha esses pontos, né? Como é que se faz a participação, né? Através dos conselhos lá em Cuba, aqui no Brasil, uma coisa que chamou a atenção dela, a questão da ouvidoria. Ela investigou essa questão da ouvidoria, que é uma novidade para eles e para nós é um canal realmente da população reclamar, né? Então foi uma troca bastante rica, o livro ficou bem fluido, as crônicas são bastante leves, em que pese tratar de questões, né, bastante densas, mas é um livro bom, né? Ficou bom de ler e de conhecer um pouco, né, dessa figura realmente que é singular, né? A produção martiana é vasta, é absurda, né? Ele escrevia dia e noite praticamente, né? Então deixou um legado assim
um legado muito rico e que eu digo, no Brasil, pouco se conhece, muito pouco, né? Então, se a gente conseguir fazer, né, assim, levar para as pessoas, né, da mais simples, da mais comum até o meio, né, acadêmico, um pouco isso, né, um conhecimento desse autor que sedimentou, assim, fundamentou a Revolução Cubana, mas não só cubana, porque o conceito de Nuestra América que ele cunhou hoje, né, permeia todos os movimentos, né, sociais, entre aspas, de esquerda, né, o antifascista, vamos dizer assim, porque aí amplia o leque, né? Esse conceito de Nuestra América que Martí cunhou, né, nas suas obras, né? Professor, o senhor comentou sobre essa conexão da obra do José Martí com o atual cenário geopolítico, tanto do Brasil quanto de toda a América Latina, até falando dessa situação dos ataques do Trump contra os países da América. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais dessa semelhança, dessas conexões entre uma obra antiga já do século XIX com Sim. consegue se manter atual pensando já no século XXI. Deixa eu só ler um trechinho que está lá na página 67 que vai responder um pouco essa tua indagação, Leonardo. Em 1901, os Estados Unidos conseguem implantar na Constituição cubana a emenda Platt, a qual possibilitava a intervenção deste como forma de garantir uma suposta independência da ilha. Os interesses estadunidenses mantiveram-se acesos, razão pela qual a base de Guantánamo, até o presente, permanece como se fosse território norte-americano. Até hoje não foi devolvido. As sementes plantadas por Martí floresceram e florescem não somente em Cuba, mas em toda a Latinoamérica e Caribe. Estavam presentes na guerrilha de 26 de julho de 1853, em 1953, em que os irmãos Castro, Fidel e Rui investiram inexitosamente contra o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, por essa razão que a resposta dada pelo grupo, quando vários foram torturados até a morte para deletar o mentor do assalto, responderam que foi José Martí, o mentor do plano, né? Martí, desde a sua estada, desde a primeira estada em 1880 em Nova York, ele percebeu que o que estava sendo construído era um império, e um império de dominação, né? Por isso que ele usava essa expressão gigante de botas, né? Essa expressão, uma tradução, né, para o português, que ele utilizava, já mostrando, inclusive, que a própria educação, né, nos Estados Unidos, voltada ao egoísmo, voltada a um ser melhor do que o outro, né, e voltada não para o coletivo, mas para um desenvolvimento pessoal só, para a obtenção de lucro, de dinheiro. Isso tudo Martí percebeu e desenvolveu uma metodologia oposta a isso, né? Por isso que em Cuba, por exemplo, as escolas florescem. Eu até coloquei algumas fotos que eu tirei agora, final do ano passado, né, quando eu tive a última vez. Em Cuba, as escolas nessa linha de Martí, e com o nome de Martí, elas estão, seja no interior, ou seja em Havana. Assim, você passa e encontra, né, lá a foto dele, né? Porque é outra construção e é oposta daquilo que nós temos, né, no mundo capitalista, especialmente nos Estados Unidos, né? E é isso justamente que hoje está em jogo, né? Os Estados Unidos querem derrubar não só a Venezuela, quer derrubar Cuba, especialmente, e o foco é Cuba, porque Cuba ainda representa um modelo distinto, um modelo diferente, que se mantém até hoje. Essa é a grande questão. Se mantém até hoje e de forma autêntica, com apoio popular. Apoio popular esmagador, sem dúvida nenhuma. Claro que na ilha tem dissidências e tem, inclusive, pessoas que queriam que os Estados Unidos tomassem conta, de novo, óbvio, mas são a minoria. Então, é um pensamento atual. Por isso que a gente colocou no subtítulo Aproximações de um Pensamento em Brasil-Cuba.
Bom, sobre essa questão de se manter até hoje, professor, uma questão atual, como é que vê a situação de Cuba hoje com o recrudescimento das sanções? Está bem complicada, Claudinei, muito complicada. Complicou muito mais agora com o petróleo sendo bloqueado, tá? Chegou essa semana, eu tenho alguns grupos que eu participo, que aí eu consigo ter uma fonte de dentro da própria ilha, né? E não contaminada pela mídia, né? Pela mídia que já vem, né, com outro teor. E chegou um navio do México. O México, aliás, é interessante, o México sempre apoiou Cuba, independente de quem foi o presidente, porque podia ser de direita, não importa, o México sempre foi um parceiro de Cuba, sempre, historicamente. Né? Eles são muito gratos ao México. Chegou um navio com mantimentos, com muita coisa essa semana. A China robusteceu o apoio, né, à ilha, porque, na realidade, o petróleo é chave. E está faltando, já estava com racionamento de energia, agora piorou. E aí, assim, faltou energia, faltou tudo, faltou internet, faltou serviço lá no hospitalares, faltou transporte, ou seja, está terrível. A situação é realmente muito complicada, né, em função agora dessa política do Trump, né? Professor, até como o senhor disse, tem contato diretamente da ilha. Existe ainda alguma esperança de que esses embargos que já persistem desde muito tempo, de que 67 anos, Leonardo, precisamente. E que eles acabem em algum dia? É muito difícil com o governo Trump, né? Não acabou com o do Obama, né? Vejo que com o Obama, com toda essa, né, essa vertente que a gente tinha, mais ampliando, né, um negro no poder e tal. E não, tem até alguns estudos que mostram que agravou em vários pontos o bloqueio no governo, né? No governo de Obama. Então, assim, eu não tenho ilusão nenhuma. Vai ser uns 2, 3 anos aí, né, bem difíceis, realmente. Vai ser o processo de resistência vai ser dramático. Eu acho que vai ser dramático, né? Mas é interessante isso, porque o que a gente vê? Assim, a gente vê exatamente um povo muito unido e que se reúne e que debate e que radicou o analfabetismo. Me desculpe, mas Cuba não tem analfabeto há muito tempo. Foi um dos primeiros países do mundo que radicou o analfabetismo. E o investimento em educação, em termos de PIB, ele se equipara aos países nórdicos. Então, assim, você não está diante de um povo vendo aquela cena do Trump entrar lá e pegar o Maduro, por exemplo, isso não existe em Cuba, porque você vai pegar 14 milhões de pessoas, não tem como, entendeu? Não é uma pessoa, não é o Dias-Canel. O Dias-Canel é presidente. Aliás, no sistema parlamentar tem até um primeiro-ministro, ninguém fala. Não, é um sistema bem diferente e democrático, com escolhas a partir dos conselhos. Então, tem um processo de construção popular, de democracia, em que pesa o partido único, claro, o partido é único, óbvio, mas a discussão é plurima, ampla e o debate também, né? Professor José Ricardo Costa, muito obrigado pela sua presença aqui numa edição da manhã e tenha uma boa quinta-feira. Eu que agradeço. Tá bem. Agradeço. Acessem lá. Obrigado. Tá certo. Tá bem. Muito obrigado.